Suas promessas são minhas. Porque todas quantas promessas hão de Deus são nele sim, e por ele o amém, para a glória de Deus, por nós. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 20. A preciosa Bíblia é o jardim de Deus, e suas promessas são os lírios, as rosas, e os cravos. Como eu desejaria que todos crescêssemos nas promessas de Deus! Não devemos olhar a nosso coração em busca de jubilosa emoção como prova de nossa aceitação pelo céu, mas pegar as promessas de Deus e dizer: elas me pertencem. O Senhor está fazendo com que seu Santo Espírito repouse sobre mim. Estou recebendo a luz, pois a promessa é: crede que recebeis aquilo que pedis, e tê-lo-eis. Penetro, pela fé, no interior do véu, e me apego a Cristo, minha força. Dou graças a Deus por ter um Salvador. As Escrituras devem ser recebidas como a palavra de Deus a nós, não meramente escrita, mas falada também. Quando os aflitos iam ter com Cristo, ele os via não somente a eles que pediam auxílio, mas a todos quantos, através dos séculos, haviam de buscá-lo com igual necessidade e idêntica fé. Quando disse ao paralítico: filho, tem bom ânimo, perdoados te são os teus pecados. Mateus capítulo 9, versículo 2. Quando disse à mulher de Cafarnaum: filha, tem bom ânimo, a tua fé te salvou, vai em paz. Lucas capítulo 8, versículo 48. Dirigia-se a outros sofredores, oprimidos do pecado, que haviam de ir ter com ele em busca de auxílio. O mesmo se dá quanto a todas as promessas da palavra de Deus. Por meio delas, ele nos está falando a nós, individualmente, falando tão diretamente, como se lhe pudéssemos ouvir a voz. É por intermédio dessas promessas que Cristo nos comunica sua graça e poder. Elas são folhas daquela árvore que é, para a saúde das nações. Apocalipse capítulo 22, versículo 2. Recebidas, assimiladas, elas serão a fortaleza do caráter, a inspiração e o sustentáculo da vida. Segure os jovens à mão do infinito poder. A fé cresce pelo exercício. Alimentai-vos das promessas, estai contentes de descansar na simples promessa da palavra de Deus. Pendurai as preciosas palavras de Cristo na galeria da memória. Elas devem ser muito mais apreciadas do que ouro ou prata. Guia para toda a humanidade. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Segunda Epístola de Pedro capítulo 1, versículo 21. Deus confiou o preparo de sua palavra divinamente inspirada ao homem finito. Esta palavra, arranjada em livros, o Antigo e o Novo Testamentos, é o guia para os habitantes de um mundo caído, a eles legado para que, mediante o estudar as direções e obedecer-lhes, alma alguma perdesse o caminho do céu. A Escritura Sagrada aponta a Deus como seu autor, no entanto, foi escrita por mãos humanas, e no variado estilo de seus diferentes livros apresenta as características dos diversos escritores. As verdades reveladas são dadas por inspiração de Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Segunda Epístola de Timóteo capítulo 3, versículos 16 e 17. Acham-se, contudo, expressas em palavras de homens. O Ser Infinito, por meio de seu Santo Espírito, derramou luz no entendimento e coração de seus servos. Deu sonhos e visões, símbolos e figuras, e aqueles a quem a verdade foi assim revelada, concretizaram os pensamentos em linguagem humana.
O Senhor fala aos seres humanos em linguagem imperfeita, a fim de sentidos degenerados, a percepção pesada, terrena, dos seres da terra poderem compreender-lhe as palavras. Nisto se revela a condescendência de Deus. Ele vai ao encontro dos caídos seres humanos onde eles se acham. Perfeita como é, em toda a sua simplicidade, a Bíblia não corresponde às grandes ideias de Deus, pois ideias infinitas não se podem corporificar perfeitamente infinitos veículos de pensamento. Em lugar de as expressões da Bíblia serem exageradas, como julgam muitos, as fortes expressões se enfraquecem ante a magnificência da ideia, embora o escritor escolha a mais expressiva linguagem para transmitir as verdades da educação mais elevada. Deus destinara a Bíblia a ser um guia para toda a humanidade, na infância, juventude e idade adulta, devendo ser estudada através de todos os tempos. Deu sua palavra aos homens como revelação de si mesmo. É um meio de comunicação entre Deus e o homem. Meditação matinal, a fé pela qual eu vivo, página 4 e 5.